Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui hoje para estudarmos um texto do irmão Carlos Arthur Martins Coelho. Ele é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista Memorial na Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E ele escreveu um texto que chama-se Selados. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente estuda o Manancial, tanto faz se fazemos isso sozinho ou acompanhados, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e também o nosso engajamento com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, não ajudei a escrever, não dei nenhuma contribuição, foi o irmão Arthur Coelho. E o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que esteja conosco nesse devocional. Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância de sermos selados pelo Teu Espírito. Ó Jesus, dá-nos esse entendimento, essa compreensão, para que possamos andar da forma que o Senhor gostaria que andássemos. Amém. Meus irmãos, então nosso texto está em Efésios. Nós vamos ler o versículo 13 e 14 do capítulo 1, que diz assim, ó: Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Bem, então esses dois versículos são os escolhidos pelo irmão Arthur Coelho, que diz assim na tradução do pastor: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Bom, então a gente vai ler aqui, ele começa falando que em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o irmão Paulo começa a sua carta fazendo uma gloriosa explosão de louvor, né? Exaltando as bênçãos de Jesus, que são nossas. E ora, este concerto das bênçãos vai crescendo, né? Vai crescendo. E ao final, a gente vê que ele se manifesta com o selo do Espírito, né? E em cada um dos seus filhos. Bem, e o que significa ser selado pelo Espírito Santo? O Espírito que havia sido prometido. O que fazia um selo antigo, né? Bom, o selo antigo fazia 3 coisas. Primeiro, ele autenticava. Então, quando o rei, uma pessoa importante, ela escrevia uma carta, ela colocava ali a estampa oficial do rei, pressionada ali com cera. E então, quando a pessoa recebia aquela missiva, aquela carta, ela sabia que ela havia sido mandada da família real, porque a cera havia secado e a carta havia ficado fechada e só ia abrir nas mãos daquele que era o destinatário. Então, a carta autenticava que que a procedência daquela carta era realmente, no caso aí da família real, digamos assim. Outra coisa que o selo fazia era tornar seguro, né? Com o ferro de marcar gado, por exemplo, ele marcava então a criação para que o gado não fosse roubado, não fosse levado, porque ali tinha o selo do dono, né, o proprietário daquele gado. Outra coisa que o selo também fazia
com seu marcador, era uma impressão em alto relevo na primeira página dos seus livros, que o irmão Paulo utilizava as imagens de um selo para marcar esses mesmos pensamentos. Bem, então o selo do Espírito nos autentica como verdadeiros cristãos. Quando o Espírito Santo vem em nós, ele está nos autenticando como verdadeiros cristãos, confirmando que nós temos uma eterna segurança e nos marcando definitivamente como propriedade de Deus. O selo do Espírito Santo prometido, que nos guarda seguros para o dia final da redenção, é uma garantia que todo cristão possui e deverá ter prazer nela, como está em Efésios 1:18, que diz assim, ó. Ora, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos. Então, esse selo vai representar que a gente pertence ao Senhor e que fazemos parte do seu corpo e que somos ovelhas do seu aprisco. Quando a pessoa olha para nós e nós temos aquele selo, ela sabe de quem nós somos. E nós vamos reconhecer o outro também pelo selo que o Espírito Santo nos coloca. Então, ter a certeza que a gente é propriedade do Senhor deve nos levar a ter uma vida de fé e de segurança em Jesus Cristo. Sabendo que como a gente é dele, nada, nem ninguém, nem qualquer coisa que possa acontecer vai nos arrebatar da mão de Jesus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. O selo do Espírito Santo prometido nos guarda seguros para o dia final da redenção. Bom, agora eu vou terminar deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que, para nós que somos selados, o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.